Pensa numa situação meio absurda. A pessoa acorda de manhã, pega o celular, abre o aplicativo do banco e, de repente, vê que a conta está absolutamente zerada. Nossa, um pesadelo, né? Pois é. E pior ainda, ela descobre que o apartamento, aquele que levou anos para pagar, foi vendido legalmente. Tudo isso aconteceu enquanto ela estava lá, dormindo na própria cama. Parece até roteiro de um filme de golpe, mas assim, pelo nosso Código Civil brasileiro, um único pedaço de papel torna esse cenário perfeitamente possível e totalmente válido. Dá um calafrio pensar que a lei permite que outra pessoa assuma a sua identidade jurídica, né? E tome decisões que podem, arruinar ou salvar a sua vida sem que você precise abrir a boca. É um nível de poder que assusta quando a gente para analisar friamente, porque não estamos falando de alguém apenas dando um recado em seu nome. O direito civil criou uma engenharia onde a vontade de uma pessoa é transplantada para a esfera de outra. As consequências do que o representante assina não caem no colo dele, cai no seu colo, como titular. Exatamente. E se a gente quiser entender de verdade como o mundo dos contratos, dos negócios e até da gestão de patrimônio familiar funciona, a gente precisa dominar a mecânica dos artigos 115 a 120. É ali que o legislador tenta colocar umas rédeas nesse superpoder. Então vamos desempacotar isso. Se a representação é essa capacidade quase telepática de agir por conta de outro, a primeira grande dúvida que me vem à cabeça é: de onde brota esse poder? Como a lei justifica entregar a chave da vida de alguém para uma terceira pessoa? Bom, existem basicamente 3 grandes portas de entrada para esse poder, sabe? A lei, a caneta de um juiz ou a pura e simples vontade das partes. E a dinâmica muda drasticamente dependendo de qual porta a gente atravessa. Tá, e qual seria a mais forte delas? A mais impositiva de todas é a representação legal. Ela não pede licença, digamos assim. O Estado olha para uma situação de vulnerabilidade e diz: essa pessoa não tem condições de exercer seus direitos sozinha, então eu, Estado, vou obrigar alguém a fazer isso por ela. Tá, mas obrigar como? Se eu sou nomeada tutora de alguém, eu não posso simplesmente dizer: agradeço a confiança, mas tô sem tempo essa semana. Não pode. E é por isso que no meio jurídico a gente usa um termo pesado para isso, que é munus. É um encargo imposto, uma atividade obrigatória. Caramba, então não tem escolha mesmo? Nenhuma. Pense nos pais em relação aos filhos menores de idade, por exemplo. A criança já nasce dona de direitos, pode até herdar um imóvel de um avô, mas não tem discernimento para assinar a escritura. A lei instala um sistema compulsório onde os pais ou os tutores e curadores assumem essa direção. Isso me faz pensar numa analogia mecânica, sabe? A representação legal é como se fosse um piloto automático obrigatório que a própria lei instala num avião. Boa analogia. É, porque o passageiro, que seria a criança ou a pessoa incapacitada, não pode simplesmente apertar um botão e desligar o piloto automático no meio do voo só porque não gostou da rota. É indelegável e irrevogável, certo? O filho não pode demitir o pai da função de representante legal. Essa imagem do piloto automático é muito precisa, porque o foco exclusivo do sistema é evitar que o avião caia. A lei não está preocupada em agradar o representante, toda a estrutura opera estritamente no interesse de quem está sendo protegido. Faz todo sentido. O pai não pode transferir o pátrio poder para o vizinho cuidar enquanto ele tira umas férias. E tem um detalhe importante: a representação legal não é só para incapazes. Não, tem para pessoas capazes também. Tem sim. O síndico do seu prédio, por exemplo. Ele representa os moradores por força de lei, porque seria, impossível colocar 50 moradores para assinar o contrato de manutenção do elevador. Concorda? Entendi. O Estado impõe a regra para a roda não parar de girar. Mas você mencionou uma segunda porta agora há pouco, a representação judicial. Se a legal já vem escrita no código, o que o juiz faz de diferente? Ele só aplica a lei? O juiz atua naquelas zonas de turbulência onde a lei geral não dá conta de resolver quem manda no quê. Imagina uma empresa gigantesca que entra em recuperação judicial ou um processo de inventário super complexo onde os herdeiros estão brigando com unhas e dentes. O patrimônio fica meio que travado, né? Exato. O patrimônio não pode ficar acéfalo sem alguém para assinar os cheques ou pagar os funcionários. Então o juiz, dentro daquele processo específico, aponta o dedo e diz: você vai ser o administrador judicial dessa massa falida.
É um poder que nasce da contingência do tribunal. O que nos leva para a terceira porta, que eu aposto que é a que mais tira o sono do pessoal no dia a dia. Saímos da imposição do Estado, saímos da caneta do juiz e entramos na autonomia privada, a representação voluntária ou convencional. Aqui o motor é a confiança, não é? Totalmente. É o momento em que você, de livre e espontânea vontade, entrega as chaves do seu carro para um amigo dirigir. Certo. Vocês fecham um acordo, que a gente chama de mandato, e materializam isso através da famosa procuração. Pode ser para algo minúsculo como ir buscar um diploma na faculdade ou algo gigantesco como gerir todas as suas contas bancárias enquanto você faz um mochilão pela Ásia. Tá, mas e se eu me arrepender? Tipo, se eu entreguei a chave do carro, mas vi que o meu amigo começou a dirigir de forma perigosa. Na representação legal, a gente viu que a criança não pode demitir o pai. E aqui, como fica? Aqui a lógica inverte. Como o poder nasceu da sua vontade, ele morre pela sua vontade. Você pode revogar a procuração a qualquer momento. Você exige a chave do carro de volta e pronto. Ah, menos mal. Tem uma flexibilidade maior, então. Muito maior. Outra diferença abissal é que na representação voluntária, o representante pode, em casos específicos, atuar no interesse dele mesmo. É a procuração em causa própria, muito usada em transações imobiliárias para facilitar a transferência de um bem. Tá, mas vamos colocar isso à prova no mundo real. Porque o papel aceita tudo, né? A grande questão é o que acontece quando esse amigo, que tá com as chaves do meu carro, decide acelerar a 200 por hora e bate no muro. Aí a gente entra na mecânica dos artigos 116 e 118. Então imagine esse cenário aqui. Eu te dou uma procuração, bem específica, escrita em bom português. Autorizo a alugar um apartamento de 1 quarto em São Paulo para eu passar o final de semana. Certo, algo bem delimitado. Exato. Aí você pega esse documento, vai numa imobiliária, se empolga e simplesmente compra uma cobertura de 15 milhões de reais no Leblon no meu nome. Eu tô falida agora. O dono da cobertura pode vir cobrar os 15 milhões de mim. Bom, a resposta curta é não, você não está falida. Mas a resposta longa mostra como a lei protege as duas pontas da operação. O artigo 116 estabelece a regra de ouro: tudo que o representante faz dentro dos limites do poder vincula você. Tá, então se você tivesse alugado o quarto por R$ 1.000, eu pagaria os R$ 1.000. Exatamente. Se mandou alugar por 1.000 e ele alugou por 1.000, você tem que pagar. Ponto. Mas aí entra o freio do artigo 118, que trata do excesso de poder. E nesse caso da cobertura, o excesso é óbvio, né? Gritante, grosseiro. A lei diz que o representante tem a obrigação de provar para a imobiliária qual é a extensão dos poderes dele. Se a imobiliária vendeu a cobertura por seu amigo, sabendo que a procuração só falava em alugar um quarto, a imobiliária assumiu o risco. O limite foi quebrado escancaradamente. Sim. E a consequência direta é que os atos que excedem os poderes não te vinculam. Quem responde pela conta absurda dos 15 milhões é o próprio representante, com o patrimônio pessoal dele. Peraí, deixa eu ver se entende a posição da imobiliária nessa história. Eles ficam no prejuízo, com o imóvel travado, e a única saída deles é processar o meu amigo, o representante que extrapolou a procuração. Exato. A menos que aconteça algo muito inusitado. A lei civil brasileira tem uma saída curiosa para isso. Qual? Você, a representada original, pode receber a notícia da compra absurda da cobertura, olhar as fotos do imóvel, ver que foi uma pechincha e decidir: quer saber? Eu gostei do negócio. E aí você pode ratificar o ato. Ratificar. Isso. A ratificação age meio que como uma máquina do tempo, sabe? Ela retroage e valida a compra desde o dia em que o contrato foi assinado, puxando a responsabilidade para você. Mas e se eu disser de jeito nenhum eu não tenho dinheiro para isso, se vira com a sua bagunça? O que o meu amigo vira aos olhos da lei, já que ele não era o meu representante oficial para aquela compra maluca? Ele perde o escudo da procuração. O Código Civil, lá no artigo 665, passa a considerar esse sujeito um mero gestor de negócios. Mero gestor de negócios. Parece até um cargo. É o nome técnico, mas na prática ele basicamente virou um voluntário intrometido que agiu por conta própria. Ele vai ter que arcar pessoalmente com multas rescisórias, perdas e danos perante a imobiliária. O cordão umbilical jurídico entre você e ele foi cortado no momento em que ele ignorou o que estava escrito no papel.
Isso faz todo sentido quando a traição é muito clara e os limites do papel são rompidos de forma grosseira. Mas eu quero apertar um pouco mais essa dinâmica agora. Manda. E quando o representante age tecnicamente dentro das 4 linhas do documento? Vamos voltar para o exemplo do carro. Eu te dou uma procuração para vender o meu carro por R$100 mil. O papel autoriza a venda e estipula o valor exato. Tudo dentro da regra. Sim, você vai lá e vende exatamente pelos 100 mil. Mas o detalhe oculto é que você vendeu para um parceiro de negócio seu, de propósito, sabendo que o carro valia 200 mil no mercado, só para vocês racharem o lucro depois. Olha, malandragem. Pois é, você não quebrou o limite formal do papel, mas você traiu completamente o propósito da coisa. Como a gente resolve a raposa cuidando do galinheiro. Ah, aí você acabou de entrar na zona de perigo absoluta da representação, que é o conflito de interesses. É o coração do artigo 119. A gente chama isso de patologia do poder. Patologia? Sim, porque a lealdade deveria ser a bússola invisível guiando a caneta do representante. Quando o sujeito usa os poderes para beneficiar a si mesmo ou a um terceiro, prejudicando o dono do negócio, o artigo 119 entra em cena e diz que esse negócio é anulável. Calma aí. Anulável. Então o negócio pode simplesmente ser desfeito. Mas olha o caos que isso gera. Gera um certo caos, sim. Porque e se o cara que comprou o carro por R$100 mil não fosse o seu parceiro de esquema? E se fosse um terceiro completamente inocente que só viu um anúncio barato na internet, checou a sua procuração, viu que estava tudo legal e pagou 100 mil? É uma ótima pergunta. Se o negócio for anulado, a lei me protege, já que eu fui traída pelo meu procurador, mas arranca o carro da mão de um terceiro inocente. Isso soa incrivelmente injusto com o comprador. E seria injusto, com certeza. Por isso, a balança que o ordenamento jurídico usa para não destruir o mercado é o princípio da boa-fé. O artigo 119 tem uma condição rigorosa aí. Qual é a condição? O negócio só é anulável se o terceiro com quem o representante negociou sabia ou deveria saber do conflito de interesses. Se você provar que o comprador era o parceiro de esquema do seu procurador, o negócio cai. O carro volta para você. Mas e se o comprador era realmente o cara inocente da internet? Ele comprou de boa fé. A lei não exige que ele seja detetive para investigar se o meu procurador estava de sacanagem comigo, né? Perfeitamente. Se a boa-fé do terceiro for inquestionável, a lei protege o terceiro e não você. A venda do carro não é desfeita. Nossa! O sistema jurídico não pode permitir que a instabilidade interna da sua relação de confiança com o seu procurador contamine o mercado e prejudique quem age corretamente. Então eu, que fui a vítima principal do meu próprio procurador, aceito o prejuízo, fico sem o carro e sem o dinheiro justo. Não, o negócio em si é mantido para proteger a segurança comercial, mas você não engole o prejuízo calada. O que acontece é uma mudança de alvo. Como assim, mudança de alvo? O seu direito agora não é mais de recuperar o carro lá na garagem do terceiro, mas sim de processar o seu próprio representante, exigindo o ressarcimento de perdas e danos. Você transfere o peso financeiro da traição para os ombros de quem quebrou a confiança. Entendi. Eu vou atrás do procurador picareta. Exato. E tem mais um detalhe que costuma pegar muita gente de surpresa, viu? O cronômetro para você agir é cruel. Como assim? Tem prazo de validade para processar? Prazo de decadência. O parágrafo único do artigo 119 fixa que você tem exatamente 180 dias para pleitear essa anulação em caso de conflito de interesses. 180 dias? Peraí, isso é absurdo. Pois é. Se eu passo um ano morando fora do Brasil, deixo a procuração, o cara vende as minhas coisas na semana seguinte, eu só volto e descubro a traição 7 meses depois, eu simplesmente perdi o direito. A lei exige que eu tenha uma bola de cristal. É duro, mas é a realidade do Código Civil. E o detalhe mais agressivo é justamente o marco inicial. Que não é quando eu descubro, aposto. Exatamente. O prazo de 180 dias não começa a contar do dia em que você descobre a traição. Ele começa a contar da data de conclusão do negócio, ou, se for o caso de um incapaz, de quando cessa a incapacidade. Mas por que um prazo tão curto e implacável? O direito civil adora prazos de 3, 5, 10 anos para prescrever dívidas. Por que só 180 dias aqui? Puramente para garantir a estabilidade das transações na sociedade. Pensa na cadeia econômica.
O sujeito que comprou seu carro precisa ter segurança para poder vendê-lo no mês seguinte para uma concessionária que vai vender para outra família. Vira uma bola de neve. Você não pode deixar um negócio comercial em estado de zumbi jurídico, sabe? Podendo ser anulado a qualquer momento ao longo de 5 anos porque houve um conflito de interesses lá na origem. Entendi o racional. A lei força você, que deu a procuração, a fiscalizar o seu representante de perto. Se você deu o poder, o ônus da vigilância é seu. Nossa, é a formalização jurídica da frase e a responsabilidade é de quem terceiriza. Você explicou no começo do nosso papo sobre o excesso de poder, que é matemático. Mandou ir até A, o cara foi até B. Mas esse conflito de interesses me parece bem mais escorregadio. É o que os advogados chamam de abuso de direito, não é? Sim, é isso mesmo. E o abuso de direito é insidioso porque ele veste a máscara da legalidade. É o representante agindo milimetricamente dentro dos limites do papel, mas de forma frontalmente contrária ao que a gente chama de destinação teleológica. Que é um jeito bem rebuscado de dizer que você usou o poder para a finalidade exata oposta da qual eu te confiei, certo? Exatamente isso. Você deu o poder para ele proteger o seu patrimônio e ele usou o poder formal para drenar o seu patrimônio. Em ambas as situações, excesso grosseiro ou abuso sutil, a porta para anulação se abre, desde que aquele terceiro envolvido estivesse ciente da sujeira. Tá. Tudo isso até agora envolve um triângulo amoroso meio tóxico, né? Eu, o meu representante e um terceiro. Mas a gente sabe que o ser humano é criativo quando o assunto é atalhar caminhos. E como é? O que acontece se o meu representante resolver que não quer lidar com terceiros? Ele olha para aquele carro que eu mandei ele vender, acha o preço ótimo e decide comprar para ele mesmo. Cortando intermediário. Isso. Ele senta de um lado da mesa, assina como vendedor em meu nome, levanta, vai para o outro lado da mesa e assina como comprador no nome dele. Isso dá um nó na cabeça. Como a lei lida com o famoso contrato consigo mesmo? Aí chegamos ao grau máximo da representação. O paradoxo supremo do artigo 117, a autocontratação. Fisicamente e logicamente parece uma falha no sistema, porque um contrato, por essência, precisa do choque de duas vontades diferentes, né? Mas o mercado cria situações reais onde isso acontece. Me dá um exemplo de como a pessoa assume esses dois polos sem criar um rasgo no espaço-tempo jurídico. Acontece em duas dinâmicas principais. A primeira é a dupla representação puramente técnica. Imagina um corretor de imóveis que tem a procuração do dono de uma casa para vender e, por coincidência, recebe a procuração de um cliente investidor para comprar qualquer imóvel naquela mesma rua. Tá. Ele senta na mesa e assina pelos dois. Ele não está comprando nada para o próprio bolso. Ele é apenas a ponte única onde as duas margens se encontram. Ele manifesta a vontade dos dois representados. Essa me parece menos perigosa, porque ele está só executando a ordem de terceiros. Mas e a segunda dinâmica? A segunda é quando o representante entra na jogada como contraparte real. É o mandato em causa própria, ancorado no artigo 685 do Código. Você dá a procuração para o sujeito vender a fazenda e do outro lado do balcão é o CPF do próprio sujeito que está comprando a fazenda de você. Mas, pela madrugada, a tentação para fraudar isso é gigantesca. Se eu estou vendendo a sua casa e eu mesma vou comprar, é óbvio que o meu instinto humano vai ser jogar o preço lá no chão para me beneficiar. A lei não olha para essa acrobacia com uma lupa do tamanho do sol. Olha sim. E a regra geral é taxativa. O artigo 117 diz que o negócio jurídico que o representante celebrar consigo mesmo é anulável. Ponto. Ah, então a regra é anular. Sim. A presunção do legislador é que o conflito de interesses aí é tão brutal, tão inerente à situação, que o negócio já nasce com uma etiqueta de anulação grudada nele. O risco de prejuízo ao dono original é evidente demais. Mas se é sempre anulável, como é que o mercado imobiliário usa isso o tempo todo? Tem que existir uma válvula de escape. A lei tem a famosa cláusula do salvo-se. Tem. A exceção é o que purifica a manobra. A autocontratação é anulável salvo se a própria lei permitir expressamente aquele ato específico ou, e isso é o que resolve 99% dos casos no mercado, se o próprio representado tiver autorizado a manobra expressamente.
Ah, entendi. Então, se no texto da procuração tiver escrito de forma muito clara, tipo, autorizo a vender este carro para terceiros ou para si próprio pelo valor mínimo de X, a operação fica blindada. Perfeitamente blindada. A sua autorização prévia desmonta a presunção do conflito de interesses. Você já estava ciente e aceitou as condições. Mas aqui é que entra o comportamento humano, né? Onde existe um muro de proibição, sempre aparece alguém tentando cavar um túnel. Sempre. Imagina a cena na cabeça de um representante mal-intencionado. Ele tem uma procuração genérica que não autoriza a autocontratação expressamente. Ele lê o artigo 117 e fala, droga, se eu assinar o contrato comprando o terreno para mim mesmo, o juiz vai anular porque eu não tenho a cláusula de autorização. A manobra óbvia de qualquer fraudador mediano é colocar um laranja no meio do caminho. Exato. É o instinto clássico da triangulação. Como ele tem poderes gerais de representação, ele usa uma ferramenta chamada subestabelecimento. Ele transfere os poderes que eu dei para ele para um parceiro, um cunhado, enfim. Aí o cunhado, agora agindo no meu nome, vai lá e vende o terreno de volta para o representante original. Uma sacada e tanto para fraudar a regra. Sim. Visualmente, lá no papel do cartório, parece que o contrato foi feito entre o cunhado e o representante, contornando a proibição de um cara só ser nas duas vias. A pergunta de $1 milhão é, essa lavagem de contrato funciona? Olha, o direito civil não é bobo. O legislador antecipou essa exata malandragem com uma precisão cirúrgica lá no parágrafo único do artigo 117. E a resposta é um sonoro e absoluto não. Caramba! A lei atravessa a fumaça. Ela desintegra a fumaça. O dispositivo fecha a brecha da autocontratação indireta. A lei diz basicamente o seguinte: para efeitos de anulação, considera-se como celebrado pelo próprio representante o negócio que foi realizado por aquela pessoa para quem ele transferiu os poderes. Ou seja, o cunhado é ignorado. Totalmente. Se o juiz olhar para a operação e ver que houve o subestabelecimento só para criar um intermediário artificial e permitir que o bem voltasse para o bolso do representante original, aplica-se a mesma marreta. O negócio é anulável. A lei ignora a máscara do laranja. Incrível, né? A lei não se contenta com a embalagem formal do contrato. Ela fareja o fluxo real do poder e da intenção. O que nos permite amarrar todas essas peças de forma muito lúcida agora. A gente percorreu as engrenagens de um sistema que sustenta basicamente a nossa economia inteira. Com certeza. A representação não é uma burocracia de balcão chata, é uma ferramenta estrutural formidável para estender a nossa capacidade humana de agir no tempo e no espaço. Mas esse superpoder é cercado por muros de contenção bem brutais. Muros que são desenhados para equilibrar dois pratos muito delicados da balança, né? Proteger o indivíduo que entregou a confiança, mas sem destruir a segurança de um mercado inteiro que depende daquelas assinaturas todas. É um equilíbrio fino. É sim. Vimos a vinculação imediata, o freio da responsabilidade pessoal para quem extrapola a ordem, o cronômetro cruel dos 180 dias que blinda os negócios de boa-fé, e essa barreira super imponente contra a autocontratação camuflada. É uma arquitetura invisível e fascinante. E depois de dissecar esse mecanismo técnico, tudo isso me deixa com uma reflexão inquietante. A gente percebe que a representação voluntária exige um nível de confiança honestamente aterrorizante. É um ato de fé cega traduzido para o vocabulário jurídico. É como se você estivesse emprestando temporariamente a sua existência civil para outra pessoa. Exato, é emprestar a própria vida civil. Quando a gente está num cartório atrasado e assina rapidamente uma procuração padrão, a gente não está só terceirizando um favor administrativo. É bem mais profundo que isso. Muito mais. Fica o convite para quem acompanha a gente refletir sobre o impacto de cada regra dessas. Quantas pessoas assinam mandatos amplos, aceitam cláusulas genéricas, sem ler as letrinhas pequenas, simplesmente por conveniência? Muita gente, infelizmente. Sem perceber que, dependendo de quem segura aquela caneta, uma única assinatura mal calculada pode ativar o efeito dominó mais devastador do Código Civil, transformando uma facilidade cotidiana num pesadelo patrimonial. Um pesadelo que, depois dos 180 dias, se torna absolutamente irreversível. Então planeje muito bem a quem você entrega as chaves da sua vida jurídica.